Boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos mais uma vez nesta casa. E juntos estudarmos a doutrina espírita, o que nos alegra muito. Hoje a gente escolheu o capítulo 12 do Evangelho, que é Amai os vossos inimigos. E dentro desse capítulo se fala muito no perdão. E aí eu resolvi colocar um título bem chamativo, que é Perdão, instrumento que Jesus deixou para libertar nossas almas. E a minha ideia é que no final todos tenham essa consciência que o perdão nos liberta. Nós nos aprisionamos com tantas coisas, mágoa, rancor, ódio muitas vezes, falta de atenção, tantas coisas. Mas o perdão nos liberta de tudo isso. E a minha ideia é que quando chegar ao final, vocês percebam que o perdão é a coisa mais fácil que nós temos que fazer para o nosso inimigo. Se eu perguntasse agora se é fácil perdoar, o que vocês diriam? Que não é? E eu quero no final mudar esse conceito de vocês. Vocês têm que entender, como Jesus queria que nós entendêssemos, que o perdão é a coisa mais fácil que nós temos a fazer. Vamos lá então? Vamos lá. Bom, eu queria começar falando, porque eu preciso mostrar isso, sobre a lei de Talião. Vocês conhecem a lei de Talião? Já ouviram falar? Quem conhece, faça assim, que eu vou entender que conhece. E quem não conhece, faça assim, que eu vou entender que não conhece. Bom, o que é a lei de Talião? A lei de Talião é uma lei muito antiga. Ela foi criada, foi concebida, em 1750 anos antes de Jesus, por um rei da Babilônia chamado Hammurabi, que ele criou um código civil, penal, tudo que tinha administrativo, tudo que eles podiam colocar de leis, naquela época, eles criaram esse código. E dentro desse código, eles colocaram uma lei, a lei de Talião, que nós mais conhecemos ela como olho por olho, dente por dente. A ideia dessa lei era diminuir a violência. Por quê? Lá entre aquele povo da Babilônia, a violência era muito grande. Então, as pessoas às vezes faziam qualquer coisa contra o outro, e se o outro ofendesse, esse que se ofendeu, às vezes ele revidava de uma forma muito maior. Aí esse rei disse assim, não, vamos fazer o seguinte, o que você receber de ofensa, ou de prejuízo, o que seja que for, você pode pedir o reparo, ou reparar, na mesma proporção. Por isso que o olho por olho, dente por dente. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se a pessoa dava um tapa em alguém, e o outro às vezes tirava a vida dele, por causa do tapa. Aí o que era essa lei? Se você receber um tapa, você só pode dar um tapa. Diminuiu a violência, Bom, isso foi 1750 anos antes de Jesus. Aí passou o tempo, aí já chegamos em outro momento, outra época, outro povo. Agora estamos falando do povo hebreu. Aquele que Moisés libertou do povo egípcio. E que, depois que eles estavam já buscando a sua terra prometida, ficaram 40 anos andando no deserto, eles também começaram a ter esse problema de violência entre eles. E aí Moisés lembrou da lei do Hammurabi e trouxe a lei de Talião para dentro do Velho Testamento. Isso está na Bíblia, em Êxodo 21, 24. Está lá, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Na mesma ideia, para limitar a violência entre o povo hebreu agora. Então Moisés trouxe para a Bíblia isso. Então a lei de Talião visava o quê? Dar mais ordem na sociedade, diminuir a violência excessiva, que a pessoa punisse aquele que fez algum mal para ela, mas na mesma proporção que ele fez. Bom, vamos pensar um pouco. Essa lei de Talião,
ela limitava a violência. Só que ela não extinguiu a vingança. Na verdade, ela estimulava a vingança, porque olho por olho, dente por dente. Você poderia se vingar na mesma proporção. Mas ela diminuiu a violência. Para a época, para a evolução da humanidade daquela época, foi um avanço. Não deixa de ter sido um avanço. Só que ela instigava a vingança. Diminuiu a violência, mas instigava a vingança. E esse povo hebreu viveu aproximadamente 1.200 anos ouvindo essa lei. Porque ela estava no Velho Testamento. Isso era ensinado pelos sacerdotes da época para o povo. Ensinavam que, olha, você pode, né, se vingar daquele que te fez algum mal. Então isso estava permitido. Durante 1.200 anos eles aprenderam isso e praticavam isso. Aí aparece Jesus na história. Passou 1.200 anos, depois que Moisés colocou isso, aparece Jesus. E Jesus traz uma proposta nova para aquele povo. Traz algo que aquele povo não conhecia. Jesus diz assim: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que nós encontramos. É isso que esse povo por 1.300 anos ouviu. 1.200 anos. Aí Jesus diz para ele: mas eu vos digo, amai também os vossos inimigos, retribuam o mal com o bem. Como é que foi recebida essa notícia, essa proposta, para um povo que por 1.200 anos podia se vingar? E Jesus diz: você tem que amar o inimigo, retribuir o mal com o bem. Claro que, né, aquilo, naquela época, essa proposta de Jesus causou um alvoroço naquele povo. Vamos perguntar aqui hoje, agora já, né, passou muito mais tempo. É fácil amar inimigo? Deixa eu olhar, né? Só tem cabecinha fazendo assim. Nenhuma fez assim, né? Então se imagine para aquele... E olha que nós estamos há 2025 anos ouvindo que devemos amar os inimigos. Isso para nós é difícil hoje. Imagina aquele povo que nunca tinha ouvido isso e por 1.200 anos foi ensinado que podia odiar o inimigo. Então Jesus causou um alvoroço com essa proposta. Para a época era uma proposta que provocou muita indignação, porque eles não haviam aprendido isso. Não se conhecia naquele povo de Israel essa proposta. E Jesus veio falar de perdão entre todas as pessoas. Fora de Israel, longe de Israel, havia já lá no Oriente, Buda já havia falado, Krishna e tal, mas ali naquele povo isso não tinha chego. Eles não tinham aprendido isso. Inclusive, constava até do Velho Testamento que eles podiam, né, ter essa questão da vingança, que é olho por olho, dente por dente. Está lá em Êxodo, né, como a gente viu. A palavra perdão, como eles aprendiam no Velho Testamento, ela é citada no Velho Testamento, a palavra perdão, por 77 vezes. E uma única vez no Velho Testamento existe o perdão entre pessoas. Mas era entre dois irmãos que eram próximos. E aí, lembram? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, amar o próximo era permitido. E eram dois irmãos, Esaú e Jacó, que tinham se desentendido e depois se entenderam, um perdoou o outro. É a única vez no Velho Testamento que é citado o perdão entre pessoas. As outras 76 vezes é o perdão entre Deus e as pessoas. Então se imagina, aquele povo não tinha essa cultura de amar o inimigo. Não tinha essa cultura. E Jesus veio com essa proposta diferente.
Então, quando Jesus apareceu no cenário da Palestina, ele veio trazendo a proposta, né? E essa proposta era para amar todas as pessoas. E não era isso que eles tinham aprendido. O que eles tinham aprendido, né? Que era para amar só o próximo. Para aquele povo, amar o inimigo era uma coisa inimaginável. Eles não tinham aprendido, não viveram. Se imagine quantas gerações em 1.200 anos foi vivendo. E quem sabe nós fizemos parte dessas gerações e aprendemos isso. E por isso que é muito difícil para nós ainda hoje amar o inimigo. Então, para aquele povo era inadmissível. Para eles era uma ideia inaceitável perdoar todas as pessoas. Eles aprenderam que o perdão era só entre o próximo. Próximo era a família praticamente, né? Eles tinham aprendido que amar e perdoar era somente entre pessoas próximas. Porque era assim que estava lá, né? Eles tinham aprendido na lei mosaica, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, na interpretação que os sacerdotes faziam, a interpretação que foi passada para o povo, era para amar e perdoar só o próximo, o distante, e o inimigo não. Então, para eles, era completamente inadmissível essa ideia. Mas Jesus veio com essa ideia, veio propor para que ele se perdoasse entre todas as pessoas. Então foi muito difícil para aquele povo aceitar Jesus. Jesus, claro, teve um monte de seguidores, mas teve muitos que não conseguiam isso. Se imagine, se hoje é difícil nós amar o inimigo, imagine para aquele povo. Então muitas pessoas não aceitaram. E um dos motivos que os sacerdotes também ficaram contra Jesus, dizendo que Jesus não era Messias, tudo, e que eles levaram Jesus à crucificação, foi porque Jesus estava ensinando isso. Ensinando algo que para ele, ensinando algo que eles ensinavam diferente. Então, era impensável perdoar o próximo. E pior, Jesus estava dizendo que não era só perdoar, era para amar o inimigo. Então, para aquele povo, era algo complicado. Agora, vamos parar para pensar. Mas para Jesus, falar em perdão era um dos mais importantes ensinamentos que ele veio trazer. Ele trouxe muitos importantes. Mas o perdão era um dos mais importantes. Ele não podia abrir mão disso de jeito nenhum, porque foi uma chiadeira geral. Mas Jesus não podia abrir mão disso, porque o perdão é essencial, porque o perdão oferece o quê? A solução para o ódio, para a mágoa, tudo de complicado, de difícil no relacionamento entre as pessoas, se resolve com o perdão. E aquele povo precisava muito disso. Nós precisamos disso ainda hoje. Vamos fazer um pontinho aqui para nós fazer uma reflexão. Nós não estamos caminhando para um mundo de regeneração? Quem aqui já comprou bilhete para um ingresso, passagem? Eu só queria jogar um incremento em cima disso aí. No mundo de regeneração não vai ter inimigo. Não pode ter. Nós temos que se amar. No mundo de regeneração, o bem tem que se sobrepor ao mal. Então, se nós estivermos com inimigos ainda, vamos lembrar, não está carimbado o nosso ingresso aí para o mundo de regeneração. Isso é só para nós pensar um pouquinho. Vamos continuar aqui. Então, Jesus não podia abrir mão de jeito nenhum disso. Então, Jesus propõe para o povo 3 níveis, né? 3 níveis para que o povo conseguisse chegar ao perdão. 3 níveis. Que são esses aqui, ó. Primeiro, fazei o bem aos que vos fazem mal. Quem fizer isso já chegou no primeiro nível, já resolveu o problema. Mas quem não consegue fazer isso, Jesus deu uma segunda opção. Bendizei aos que vos maldizem. E quem não conseguir, Jesus deu uma terceira opção.
Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar um pouquinho do primeiro nível. Fazei o bem aos que vos fazem mal, né? Ou os que vos aborrecem. Depende, a versão do Evangelho, ela está colocando assim. Bom, fazei o bem aos que vos aborrecem, aos que vos fazem o mal, é um ensinamento central de Jesus. Ele quer que todos nós façamos isso. Esse é o objetivo, um dos objetivos principais que ele veio trazer para nós. Em resumo, em outras palavras, significa: mude a tua atitude em relação àquela pessoa que ele faz mal. Mude a atitude. Faça o bem para ele. Faça o bem. Quebre esse círculo vicioso do ódio e da mágoa. Porque se ele me faz mal, eu fico com mágoa e com ódio dele. O que eu faço? Eu faço mal para ele. Aí depois ele vem e faz mal para mim. E assim nós estamos há quantas encarnações? Então Jesus quer que nós quebre esse círculo, que nós mude de atitude. Então, em vez de retribuir o mal com o mal, faça o bem, busque reconciliação, evite vingança. É isso que Jesus quer. É isso que, se nós fizermos isso, está resolvido. Mas tem muita gente que vai dizer assim: eu não consigo fazer o bem. Eu faço o bem para um monte de gente, mas para aquela eu não consigo. Então, daí tem o outro nível. Qual que é o nível? Bendizei aos que vos maldizem. O primeiro nível é fazer o bem. Mas se eu não consigo fazer o bem, pelo menos fale bem dessa pessoa. Se eu não consigo fazer o bem para ele, pelo menos fale bem. Fala bem dele, é isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, se não dá para fazer o bem, deseje o bem. Se eu não consigo fazer, então deseje o bem. Para aquele que te aborrece, né? Que te faz mal. Dizendo em outra forma, descubra uma coisa boa e edificante que aquela pessoa faz e divulgue aquilo. Esse recurso desarma aquele que está fazendo mal para nós. Como que é isso? Como é que funciona isso? Eu vou dar uma historinha contar uma história que eu vi, né? Um padre foi designado para uma paróquia. Um padre novo, paróquia nova, foi lá para a paróquia. Quando ele chegou lá, descobriu que a paróquia era dividida em 2 grupos inimigos. E 2 mulheres eram as líderes dessa divisão. E o padre, o que ele fez? Ele foi conhecer a história, quem era quem ali e tal. Foi visitar a primeira mulher. Conversa vai, conversa vem. E aí ele descobre que aquela mulher era a melhor fazendeira de docinhos da região. Toma um bom café, come docinhos ali, né? Então, aí ele sai dali e vai na outra. Quando ele chega na outra, conversa vai, conversa vem, descobre que ela é a melhor fazendeira de salgadinho da região. Aí ele perguntou para aquela: e docinho você não faz? Ela: não, eu não sei fazer. A minha mão é boa para salgado. Quem faz doce bem é a fulana. O que ele fez? Ele saiu de lá e vai lá na casa da outra de volta. E começou a conversar e tal. E perguntou para ela, né? Se ela também não fazia salgadinho e tal. Falou que não. E que quem fazia salgadinho bom era a outra. Aí ele falou: pois ela falou a mesma coisa de você, que você é a melhor fazendeira de doce. E ela já colocou algo na cabeça daquela, né? E saiu dali, foi na outra, porque aquela também falou o que ela fazia. Eles sempre falando a verdade. E com essas, né, estratégia do padre, mostrando que uma estava falando bem da outra, ele conseguiu unir. Então, todo mundo tem alguma coisa boa que faz. Por mais mal, por mais difícil que seja a pessoa, algo bom ela faz. Descubra isso e comece a espalhar. É isso que Jesus está dizendo. Se você não tem força ainda para fazer o bem para aquela pessoa, se ela te faz o mal, fazer o bem para ela, se você não tem força, em vez de ir lá fazer o bem, então você não precisa ir lá. Mas na retaguarda, por trás, fique falando bem dela. Você vai desarmar ela. É isso que Jesus diz. É um pouco mais fácil do que ir lá fazer lá na frente? É. Mas tem muita gente que não consegue isso também. Que não consegue nem falar bem.
E aí Jesus dá a terceira opção para nós. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Agora você não precisa nem ir lá falar com a pessoa, nem falar para os outros bem daquela pessoa. Mas lá no teu quartinho, lá escondidinho, lá onde ninguém vai te ver, ore por aquela pessoa. Ore por os que perseguem e caluniam. Porque se você fizer isso, né, o que vai acontecer? Se não dá para fazer o bem, se não dá para desejar o bem, vamos ter uma intenção, então, uma intenção interior de querer que isso mude, orando por ele. Quando a gente ora para aqueles que nos perseguem, não é uma tarefa fácil, mas já é um ato de amor. É um ato de amor. E eu tendo essa intenção de amor, eu começo a mudar essa relação já. Por quê? E quando Jesus disse, orai pelos que vos perseguem e caluniam, é evitar que eu tenha ódio, amargura instalado em meu coração. Se eu evitar isso, a minha vida melhora muito. Muito. E ainda, eu fazendo a prece, eu vou emitir energias positivas para aquela pessoa e talvez eu liberte ela de uma influência negativa que ela está tendo. Só com a energia da prece. A prece é muito poderosa. Então, Jesus deu 3 níveis para nós. Isso que ele ensinou aquele povo daquela época, que imagine que era difícil. Mas agora nós já estamos há 2000 e poucos anos ouvindo que devemos amar aqueles que nos aborrecem, né? Aqueles que fazem qualquer coisa contra nós. Então, nós temos que começar a pensar, não temos saída. Nós temos que nos reconciliar, senão nós vamos ficar aqui no provas e expiações, né? Então, amar o inimigo, aí que agora entra a doutrina espírita para nos esclarecer um pouquinho melhor. Amar os inimigos não significa conviver ou acarinhar aquela pessoa. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Em nenhum momento ele falou, traga o teu inimigo para dentro da tua casa. Não foi isso. O amor por adversários também não nasce de forma espontânea. Isso está no Evangelho, capítulo 12, versículo 13. O amor por adversários não nasce de forma espontânea. O que a gente tem que fazer? O amor por pessoas de difícil convivência, pessoas que fazem alguma coisa errada para nós, precisa ser construído dia a dia, passo a passo, através do quê? Perdão, tolerância, paciência, compreensão. Você vai construindo isso. Então Jesus não estava propondo que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Ele estava propondo que nós só retribuíssemos o mal com o bem. Só isso. E quando Jesus fala em amor, né, ao inimigo, amor ao próximo, existem várias formas de manifestar o amor. O amor, ele nunca começa gigante. O amor começa pequenininho e vai crescendo. Então, quando eu tenho compreensão por alguém, já é amor? Já é amor. Que eu tenho paciência com alguém, já é amor? Já é amor. Então ele vai crescendo, tolerância, o perdão, já tudo isso é forma de amor, que tem que ir crescendo dia a dia. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, mas não precisa citar nome, nada, né? Você quer resolver problema de relacionamento com pessoa de difícil convivência? Não cite o nome de quem é. Você quer resolver? Vocês têm pessoas de difícil convivência? Seja na família, seja como vizinho, seja como colega de trabalho. Vocês têm? Se você tem, você quer resolver esse problema? O que Jesus ensinou para nós? Primeiro, não guarde ódio ou mágoa dessa pessoa. Perdoe, liberte-se. Jesus veio mostrar o caminho para nós viver em paz, que é o perdão. Nós precisamos fazer isso. Então, essa é a mensagem central
que Jesus veio trazer, para nós vencer o mal com o bem. Né? E outra coisa, para que nós não se iguale àquele que está fazendo mal para nós, fazendo mal para ele, guardando mágoa, rancor dele. E o último é que Jesus queria evitar que nós tivéssemos vínculos difíceis com essas pessoas. E aí, nesse vínculo difícil, agora, nós precisamos agora usar a doutrina espírita, usar o livro dos espíritos. Vamos falar um pouquinho da lei de causa e efeito. Lei de causa, todo mundo acho que já ouviu falar dessa lei, né? Então vamos falar assim. Quando nós revidamos, guardamos ódio ou mágoa de quem fez mal para nós, aí nós se inserimos na lei de causa e efeito. Olha que interessante. Se nós revidar o que alguma pessoa fez de mal para nós, seja através de mágoa, de rancor, ou fazendo alguma coisa mal para ela, automaticamente, se eu revidar, eu me inscrevo na lei de causa e efeito. Eu estou inscrito na lei de causa e efeito como? Vinculado à pessoa que me ofendeu, à pessoa que me fez mal. Né? Por quê? Porque eu preciso ter um novo reencontro com essa pessoa. Porque eu preciso me reharmonizar com essa pessoa. Não tem como fugir disso. A doutrina espírita fala isso para nós. André Luiz, em suas obras, fala muito sobre isso. Né? Muito sobre isso. Então, o livro dos Espíritos também fala muito, o Evangelho fala também. Eu vou me vincular se eu revidar. É uma lei, é lei de causa e efeito. Ninguém foge às leis divinas. E causa e efeito é uma lei divina. Então, quando Jesus propõe o perdão, a intenção de Jesus é dissolver essa necessidade desses vínculos. É dissolver, para que não corra esse vínculo. E o Espiritismo vem trazer algumas chaves importantes para nós. Quando o agressor causa mal à vítima, não se cria vínculo. Então, se o agressor fez o mal, ainda não causou vínculo com a vítima. Né? Porque a vítima não revidou ainda. Se o agressor fez mal e a vítima não revidou, não criou vínculo. Só se cria vínculo quando a vítima fica com ódio ou com mágoa do agressor. Aí eles se vinculam. Então, se o outro me fez mal e eu perdoei, não aconteceu nada comigo. Não me vinculei a ele. Agora, se eu revidei, ou fiquei com mágoa, ou com rancor dessa pessoa, eu me vinculei a ela. Isso dá para entender? A doutrina espírita deixa bem claro isso para nós. Bem claro. Então, entender isso é muito importante. Tem que ficar muito claro para nós isso. Só se cria vínculo se revidamos. Então, quando o agressor ataca a vítima, e a vítima não tem ódio, não acontece nada, não tem ligação, né? Não tem ligação. É por isso, então, que a gente deve perdoar, para não se vincular ao agressor. Mas tem muita gente que diz, eu não vou perdoar de jeito nenhum, porque se eu perdoar, e o que ele me fez, como é que fica? E aí a doutrina espírita vem dizer para nós, né? Que se tirar a culpa do outro, como é que ele vai responder por isso? E aí a doutrina espírita diz, que é a grande chave, né? Perdoar não tira do outro a responsabilidade pelo que ele fez, mas me desvincula de estar junto dele. Então, se eu perdoo, ele não vai ficar sem responder isso que ele fez. Ele pode ficar aqui entre os homens. Mas, nas leis de Deus, na lei de causa e efeito, todo mal que alguém causa a outro, ele vai responder por isso. Então, não precisamos ficar preocupados. Mas se eu perdoar, ele vai ficar sem responder por isso. Não vai. Não vai. Assim como nós se revidarmos, também vamos responder também. Pela situação que nós
estamos nos vinculando, né? Vamos pegar o exemplo de Jesus para a gente entender. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Teve vários personagens que fizeram mal para Jesus. Jesus foi traído por Judas, os sacerdotes armaram para ele ser, né, crucificado. Herodes desprezou Jesus. Pilato fugiu da responsabilidade. Os soldados romanos machucaram muito Jesus. Seus crucificadores foram bem cruéis. E o que Jesus fez? O que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, o que ele fez? Ele se retirou de necessidade de vínculo com todos esses aqui. Não se vinculou a nenhum. Nenhum desses, vamos imaginar assim, precisou Jesus nascer de novo e trazer eles como filho, né, para resgatar. Não, porque Jesus, perdoando, se retirou da necessidade de vínculo com essas pessoas. Mas esses personagens todos, né? Nenhum deles, nenhum fugiu da responsabilidade pelo que eles fizeram para Jesus. Cada um resgatou do seu jeito. Perante a lei de causa e efeito. Todos eles responderam por isso. Não foi assim que a gente lê nas obras, né, da doutrina espírita? Então, todos foram inscritos na lei de causa e efeito para reencontrarem as consequências do que fizeram. Então, vejo que com esse entendimento que nós estamos tendo, que é muito importante, se eu perdoo, eu me desligo para ter outras histórias, mas não vinculadas com o meu agressor, porque eu não tenho nada a ver com ele, eu perdoei. O agressor vai responder essa consequência, vai responder, mas não comigo. Com outros, né, em outro momento, em outras situações, que nada comigo, mas ele vai responder por aquilo. Então, perdoar é muito benéfico. Vocês estão vendo como perdoar é bem melhor? Não é tão difícil. E é a coisa mais fácil que tem. Diante das outras situações que chegam até nós. Então, perdoar é muito benéfico, nos retira da trama, mas não tira a responsabilidade de quem faz mal para nós. E agora eu queria apresentar 4 razões que a doutrina espírita nos mostra para que nós perdoemos. Vamos ver se mais isso ajuda vocês a se convencerem, né? Vamos ver. Primeira razão. Quem não perdoa e guarda mágoa, guarda rancor, fica doente fisicamente. Adoece. A nossa ciência já provou isso. Pessoas que guardam sentimentos negativos adoecem. Você vai ficar doente fisicamente. Outra razão. Adoecimento emocional. Vocês já perceberam ou conviveram com pessoas que guardam mágoa e rancor do outro? Como é que é emocionalmente ela? É uma pessoa doente, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que fica falando e falando daquela situação e aquilo. Então, emocionalmente, é uma pessoa de difícil convivência, porque ela só fica falando naquela situação, daquele que me fez mal. Não é assim? Então, ela também tem adoecimento emocional. Outra razão é adoecimento temporal. Porque a pessoa que guarda mágoa do outro, guarda ódio, ele vai se lembrar o dia que a pessoa fez para ele, sempre. É como se aquele dia nunca terminasse. Quando você começa a conversar com a pessoa, ele vai dizer, lá atrás, há 20 anos, aquela pessoa me fez isso e fez isso. Ela lembra aquilo o tempo inteiro, ela parou no tempo. Então, é um adoecimento temporal. A encarnação dela travou. Ela não vai nem para frente, né? E nem para trás. Ela ficou estacionada só falando daquela situação. E o outro, que eu acho crítico também, é o adoecimento espiritual. Porque quem guarda mágoa, guarda rancor, que não perdoa, qual que é a vibração dessa pessoa?
É uma vibração mais negativa, não é? Se é uma vibração negativa, ele vai se vincular com que tipo de espírito? Que também guarda o mágoa e rancor, ódio e tal. E esses espíritos, eles são aqueles que nos ajudam ou atrapalham na nossa vida? Então você vai ter esse adoecimento espiritual, você vai estar convivendo com quem te perturba. Essas são 4 razões a mais, além dos motivos que Jesus nos deu, para que nós perdoe. Vejam quanta coisa a gente tem que ter. Mas vamos lá. E se a gente ainda, apesar de tudo que Jesus falou, que nós devemos perdoar, nos ensinou 3 níveis para facilitar o nosso perdão. Mais o que a doutrina espírita está dando para nós de razão. E a gente disse assim, eu mesmo assim não perdoo. Sabe que tem mais coisa ainda a ser feita? O que mais precisa? Quando nós todos já somos pais, avós, nós todos não. Alguns de nós somos pais, avós, tal, né? Quando um filho não obedece, o que você vai fazendo? Você não vai aumentando um pouco, né, a exigência para com ele? Para ver se ele entende o que é para ser feito da forma certa? Você não vai usar violência, mas você vai aumentar o teu nível de exigência dele. Não é assim? E se a gente disser assim, apesar de tudo que a gente viu, não perdoou. O que precisa ser feito? Não é aumentar a exigência? É aumentar a exigência. Né? Então vamos lá. Onde nós vamos chegar agora aí? Então, se ainda não conseguirmos fazer o que Jesus pediu, que é amar os nossos inimigos, retribuindo o mal com o bem, se, mesmo com as razões que a doutrina espírita nos apresenta, ainda não perdoarmos, a coisa vai ficar agora, só resta 2 alternativas. Eles vão tentar uma primeira, que é essa aqui. Ó. A primeira alternativa agora é trazer esse desafeto para bem próximo de nós, para nós conviver com ele mais próximo possível, para que nós consiga ver se nos harmonizamos. Ele vai vir como vizinho, como colega de trabalho, como parente. São pessoas de difícil convivência. Que estão precisando do quê? Os tratados de psicologia dizem o seguinte: toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. O que essa pessoa precisa? Precisa de amor. Mas que tipo de amor? Lembra que nós falamos? Não é aquele amor de estar abraçando como um familiar e tal. Mas é amor de paciência, de compreensão. Todos nós temos pessoas de difícil convivência. Então vamos entender, e essas pessoas são esses aqui, que nós já relutamos e relutamos em perdoá-los. Hoje estão do nosso lado. E estão precisando de amor. Use de paciência, de tolerância para com eles, né? Porque conviver com desafeto é uma coisa difícil. É difícil. Se temos pessoas de difícil convivência, certamente é alguém que nós temos que se reconciliar com ele. Então já foi tentado tudo antes. Olha, era só nós perdoar. Era só perdoar. Mas nós insistimos, não. Nós não quisemos retribuir, né, o mal com o bem. Não quisemos. Não quisemos falar bem dele. Não quisemos orar por ele. Não quisemos, né, o que a doutrina espírita mostrou para nós, não quisemos usar, né, não ficar doente por guardar mágoa. Não quisemos, né, aquelas 4 razões que a doutrina nos ofereceu ali. Então, restou a espiritualidade colocar ele do nosso lado para nós estar ali. Porque nós olhando e se raspando com ele quase toda hora, nós, né, a ideia é que nós comece a se entender. Mas, se mesmo assim, hoje, eu tenho um colega de trabalho de difícil convivência, eu vou trocar de emprego, me afasto dele. Mais uma vez, eu não perdoei ele. O que restou? Eram 2 alternativas, só faltou uma agora. Qual que é a última? A segunda alternativa
é trazer o desafeto para dentro do nosso lar agora. Para morar com a gente. Debaixo do nosso teto, como filha, filho, como esposa, marido, irmã, até aprendermos a amá-lo. Vocês têm algo... Não vou perguntar isso, né? Senão eu posso comprometer. Ainda mais que está sendo filmado, né? Mas a gente tem, né, filhos, o parente, um irmão, né, aqueles mais próximos, assim, irmã, ou esposo, né, marido, que às vezes é complicado. Mas eu vou nascer uma encarnação, depois eu vou nascer mais uma. Aí depois da quinta encarnação que nós estamos nascendo no mesmo teto, a gente vai dizer assim, você sabe que ele não é tão ruim assim? Por quê? Vamos pensar assim, por pior que seja, vamos usar o exemplo de filho, por pior que seja um filho, a mãe não faz tudo por ele, o pai não faz tudo por ele, por mais difícil que ele seja. E às vezes é aquele teu inimigo que agora está dentro da tua casa, que você já está começando a aprender a amar, porque você não perdoou ele antes. Dá para entender assim? Então resolva agora todas as situações que você tem de mágoa, de ódio, enquanto o que precisamos fazer é apenas perdoar. O perdoar não ficou fácil agora? Se você disser que não, eu começo de novo. Só o perdoar não ficou mais fácil, porque é só perdoar. Não precisei, né, fazer, veja quanta coisa. Tem alguns que estão convivendo com esses dentro de casa já. Ou alguns ainda estão na fase dos vizinhos, do, né, parente, do colega de trabalho, que ainda, né, dá para fazer isso, dá para perdoar. O mais fácil é só perdoar. Mas esse perdoar que Jesus quis dizer para nós é retribuir o mal com o bem. Não guardar mágoa, não guardar ódio. É orar por ele. Se eu não consigo fazer outra coisa, vamos orar por ele. Ou falar bem dele, ou realmente fazer diretamente as coisas para ele. Ou perdoar. É fácil. Por isso que Jesus enfrentou tanta dificuldade, tanta contrariedade, quando ele estava dizendo, olha, a lei, a proposta agora é outra. Jesus enfrentou muita contrariedade, mas era muito importante que essa lição chegasse, que fosse implantada, para chegar até nós. Então, se nós conseguirmos entender isso, nós vamos ver que o perdão que Jesus ensinou não é tão difícil. E se todos se perdoarem entre si, o que vai acontecer? Todos nós vamos viver mais felizes, em paz. E carimbar o nosso passaporte para o mundo da regeneração, não é? Então, com as reflexões que nós fizemos agora do Espiritismo, né, as reflexões dos ensinamentos de Jesus, nós temos ou não temos possibilidade de fazer o certo agora? De entender isso. Então, o perdão, lembrando, não tira a culpa de ninguém, mas livra nossas almas dessas convivências mais dolorosas, mais difíceis. Então vamos nos esforçar agora para libertar as nossas almas do cativeiro do ódio e da mágoa. Frase final. Portanto, o grande instrumento que Jesus nos deixou para libertar as nossas almas é o perdão, que é o título da nossa palestra. Não é isso? É um grande instrumento. Nós vamos deixar de sofrer muito à frente se nós praticar o perdão agora. Talvez hoje estamos, né, enfrentando algumas dificuldades de relacionamento porque já a gente não perdoou antes. Então, se Jesus fez todo aquele esforço, enfrentou tantas adversidades para dizer, não, o perdão tem que ser um ensinamento que vai chegar em toda a humanidade. Então, cabe a nós agora praticar isso. Viver o perdão. Que o perdão, de tudo que a gente falou, é o mais fácil. É perdoar, né? Não precisa de convivências difíceis, não precisa nada. Não precisa vincular ninguém. Só perdoar. Muito obrigado, muita paz a todos. Grande alegria foi a nossa de estarmos aqui mais uma vez.